Você já percebeu como o evangelho está sendo gradativamente distorcido dentro das igrejas? Como a mensagem que deveria ser o coração da fé cristã tem sido substituída por algumas promessas vazias? Às vezes, regras sufocantes e um liberalismo que ignora até a santidade de Deus? Meus irmãos, o que estamos vendo hoje não é um problema pequeno. É uma crise que ameaça a própria identidade da igreja evangélica. Mas existe um texto na Bíblia, um texto que se levanta e que se destaca dentro da carta de Romanos. Um texto que não apenas define o verdadeiro evangelho, mas que sustenta toda a fé cristã. Se esse texto for esquecido, a igreja cai. Se esse texto for adulterado, a fé perde a sua essência. E o que está acontecendo com o evangelho hoje? Fica comigo até o final desse vídeo, porque o que eu vou falar aqui não é apenas mais uma reflexão. É sobre o ponto mais alto da revelação de Deus, que está em Romanos. Mais precisamente no capítulo 1, versículos 16 e 17. Ele é o centro de toda a doutrina que está clara em Romanos. Paulo diz: pois não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Romanos 1, 16, 17. E paramos aqui. Muitos estudiosos afirmam que a carta de Paulo aos Romanos ela é como se fosse a grande cordilheira do Himalaia dentro da revelação bíblica. Mas a cordilheira do Himalaia ela tem um pico que se sobressai. Existe sim um ponto alto que toca os céus, que é o Monte Everest. Eu concordo com esses teólogos que dizem que Romanos 1, 16 e 17 é como se fosse o Monte Everest dessa epístola. Aqui nós temos o centro gravitacional da mensagem de Paulo aos Romanos. Toda essa carta gira em torno disso. Romanos, ela se desenvolve como uma grande exposição doutrinária do Evangelho, que tem como essência de tudo esses dois versículos. E por que essa passagem ela é tão fundamental e cabe nesse momento? Porque aqui Paulo faz uma afirmação ousada, uma declaração que desafia a mentalidade do mundo e da religiosidade morta presente. Ele diz: eu não me envergonho do evangelho. Mas por que o apóstolo Paulo precisaria dizer que ele não sente vergonha do evangelho? A verdade, meus irmãos, é que o evangelho nunca foi uma mensagem popular. Desde o primeiro século até os dias de hoje, ele tem sido rejeitado, distorcido e atacado. Na época de Paulo, havia pelo menos 4 razões para essa rejeição. Mas elas ainda estão presentes nos dias atuais. A primeira é que naquele momento o evangelho estava sendo identificado como um carpinteiro judeu salvador do mundo que seria crucificado. O mundo romano via a cruz como um símbolo de vergonha e humilhação. A ideia de que a salvação viria por meio de um homem pobre, rejeitado e executado como um criminoso era simplesmente absurda para muitos. Já os judeus esperavam um Messias que viesse com um poder e glória, que libertasse Israel do domínio romano e estabelecesse um reino terreno. Os gentios, por sua vez, eles não conseguiam conceber e entender que Deus se entregaria de forma voluntária para morrer. Para eles, a força significava poder militar, riqueza, status, e não um alto sacrifício. Mas e hoje? Hoje a cruz continua sendo um escândalo, mas de uma forma ainda mais insidiosa. Não é apenas o mundo que rejeita a cruz, mas a própria igreja atual que tenta torná-la irrelevante. O Cristo crucificado está sendo apagado dos púlpitos e substituído por um Cristo que apenas quer realizar os desejos e conceder prosperidade. O evangelho da renúncia, da obediência e do discipulado foi trocado por um evangelho do conforto, da autopromoção e da satisfação pessoal. A cruz, que deveria ser o centro da fé cristã, agora virou um mero acessório decorativo, pouco falado, um símbolo sem significado real, esvaziado da sua mensagem de redenção.
As igrejas ensinam que Deus existe para satisfazer as nossas ambições, quando na verdade nós fomos chamados a nos render totalmente a Deus. O que Paulo disse lá em 1 Coríntios 1,18 permanece verdadeiro, meus irmãos. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, ou deveria ser. No entanto, o problema agora não é apenas que o mundo rejeita a cruz, é que aqueles que deveriam proclamá-la se escondem. Às vezes por puro conforto de aceitar a realidade do evangelho. O segundo ponto de Paulo é porque os sábios desprezavam o evangelho. Desde os antigos, os filósofos e intelectuais viam a mensagem cristã como algo simplista, ingênuo. Para eles, a ideia de um Deus que se humilha, que se encarna, que se entrega à morte para salvar pecadores, era sim uma loucura. Paulo mesmo declara em 1 Coríntios 1,23: nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas e hoje? O desprezo intelectual pelo evangelho nunca foi tão forte. O mundo acadêmico e cultural trata o evangelho como uma superstição ultrapassada, algo incompatível com a razão e com o progresso e com a liberdade. A sociedade exalta a ciência e o humanismo como as únicas fontes legítimas de verdade, enquanto a Bíblia é vista como um livro primitivo, cheio de mitos e moralismos opressivos que pouco conversam com a liberdade. O que antes era chamado de fé, agora é rotulado de fanatismo, intolerância, obscurantismo. Mas o pior de tudo é que esse desprezo já está entrando dentro das igrejas evangélicas. Hoje muitos tentam modernizar o cristianismo e o evangelho, removendo até o seu caráter sobrenatural, reduzindo a Bíblia a um código ético ou uma filosofia de vida. Pastores e teólogos buscam a aprovação do mundo, negando doutrinas essenciais que são a inerrância das Escrituras, o nascimento virginal de Cristo, sua ressurreição literal, a sua segunda vinda. Tentam criar uma fé aceitável para os sábios deste século, mas esquecem que a verdadeira sabedoria vem de Deus. 1 Coríntios 1,25. De novo, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O evangelho sempre será loucura para o mundo. E qualquer tentativa de torná-lo mais palatável às pessoas é corrupção, é apostasia. O terceiro ponto é que Paulo, ao pregar o evangelho, era visto com desdém. Os judeus não podiam aceitar um Messias crucificado. Como eu disse para eles, a cruz era uma maldição, um sinal de derrota. Eles esperavam um líder político, não um salvador sofredor. Os gentios já estavam mais acostumados a deuses poderosos e mitologias grandiosas. Um Deus que morre por pecadores? Era ridículo. Mas e hoje? O desprezo pelo verdadeiro evangelho continua, mas de uma forma ainda mais traiçoeira. O ataque não vem apenas de fora da igreja, mas já vem de dentro dela. Hoje o evangelho ele é rejeitado não porque parece fraco ou irracional, mas porque ele não se encaixa nas preferências do homem moderno. Por isso ele tem sido remodelado para deixar um pouquinho mais aceitável. As falsas teologias estão criando um cristianismo sem cruz, sem renúncia, sem confronto com o pecado. A teologia da prosperidade, por exemplo, promete riquezas e ignora o sofrimento e a abnegação. O legalismo impõe um fardo religioso pesado, mas nega a justificação pela fé. Já o liberalismo teológico nega até a santidade de Deus e transforma a graça como uma licença para pecar. O desprezo pela cruz continua, mas hoje ele se manifesta em igrejas que pregam o evangelho, um cristianismo sem compromisso. Mas Jesus claramente disse em Mateus 16:24, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O verdadeiro evangelho exige sim uma entrega total a qualquer mensagem que o dilua. Qualquer mensagem que o dilua é uma falsificação. O quarto motivo de Paulo para escrever isso é porque ele estava sendo perseguido. Paulo sabia que a fidelidade ao verdadeiro evangelho
custava caro. Ele foi preso, foi açoitado, foi perseguido, apedrejado, desprezado. Mas ele não negociou a verdade. Ele não tentou suavizar a mensagem para torná-la mais aceitável. Ele não ajustou e nem adequou o evangelho às preferências culturais da sua época. Mas e hoje? A perseguição existe. Mas agora ela é mais sofisticada. Em muitos países, cristãos continuam sendo presos e mortos por sua fé. Mas no mundo ocidental, onde a perseguição física é menos comum, a hostilidade tem se manifestado de outras maneiras. Cristãos fiéis são marginalizados na sociedade, difamados na mídia, ridicularizados nas universidades, silenciados nas redes sociais. Pastores que pregam contra o pecado são acusados de discurso de ódio. Funcionários que se recusam a comprometer a sua fé perdem seus empregos. Igrejas que proclamam a verdade enfrentam restrição e censura. E diante dessa oposição, muitos líderes evangélicos preferem se calar. Para evitar o confronto, eles adaptam suas mensagens, abandonam os temas controversos e deixam de denunciar o pecado. Mas Jesus já havia alertado que isso aconteceria, meus irmãos. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. João 15:18. Paulo não cedeu. E nós também não podemos ceder. O evangelho, meus irmãos, não precisa ser adaptado para agradar o mundo. Os cultos não precisam ser adaptados para agradar o mundo. Tudo relacionado a Deus foi feito para salvar. E ele só salva quando o evangelho é pregado com fidelidade, sem concessões, sem distorções, sem medo. Porque no fim, meus irmãos, só existe um evangelho, aquele que está lá em Gálatas 1:8. Que Deus levante uma geração que tenha coragem de proclamá-lo com ousadia, sem temer e sem vergonha. O que Romanos 1:16-17 nos ensina é que o evangelho não é uma filosofia. O evangelho não é um código moral para sucesso terreno. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esse poder não vem de boas obras, não vem mesmo. Não vem de boa intencionalidade, não vem de moralidade humana, não vem de esforços religiosos. Ele vem da fé. É por isso que Paulo declara aqui: o justo viverá pela fé. Essa é a essência da doutrina que trata a justificação. Esse é o coração da fé cristã. E é por isso que eu endosso os teólogos que afirmam que se Romanos é a cordilheira do Himalaia, Romanos 1:16-17 é sim o Everest dessa carta. Porque se essa verdade for comprometida, a igreja cai. Se esse fundamento for esquecido, e ele está sendo, toda a estrutura cristã se desmorona. A igreja não pode se curvar diante da maré de relativismo que tem ameaçado destruir o evangelho. Não. Não podemos nos contentar com mensagens vazias e experiências superficiais que apenas massageiam o ego, mas que não transformam o coração. Se o fim dos tempos será marcado pela apostasia, como as escrituras nos ensinam em 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém, de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Isso não é uma pessoa. Então, meus irmãos, nós temos um chamado sim, para permanecermos fiéis. A apostasia virá, mas Deus continuará perseverando, levantando seu povo que dobrará diante de falsos evangelhos, que não se dobrará diante de falsos evangelhos, que não cederá a emoções passageiras e que estará firme e sustentado no evangelho e na palavra de Deus, seguindo e caminhando como santos. É tempo de despertar. Deus ainda está chamando seu povo ao arrependimento, à santidade e à verdade. Nós não podemos mais aceitar igrejas que brincam com o evangelho, que busca apenas conforto e conveniência. Nós devemos voltar à palavra de Deus com temor e reverência, porque é somente nela que nós encontramos discernimento, profundidade, verdade e comunhão com Deus. Meus irmãos, se a sua fé está fundamentada em sensações e não nas escrituras, a sua espiritualidade está dependendo mais de entretenimento do que de doutrina,
Algo está errado na sua igreja. Volte para a verdade do Evangelho. Estude as Escrituras. Se dedique ao estudo aprofundado. Clame por um avivamento genuíno, não um avivamento emocionalista, mas um avivamento de verdade. Deus é poderoso para isso. Mesmo que o mundo caia na mentira, Deus sempre terá um povo que permanecerá firme, pregando o evangelho puro, chamando pecadores ao arrependimento e glorificando o único nome digno de louvor: Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você crê em Cristo, se você entende que você foi salvo, se você foi selado pelo Espírito Santo, e não porque baixou alguma coisa em você no culto, mas porque você percebe que a cada dia você evolui mais na sua caminhada com Cristo, meus irmãos. Você foi separado por Deus. Você é nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, criado para glorificá-lo. E você não pode mais se omitir. Se você se identifica e crê que foi salvo em Cristo e frequenta igrejas que te apresentam entretenimento, que não fazem uma pregação séria e expositiva da palavra, que não estão te confrontando a pedir arrependimento pelos seus pecados, que não estão te confrontando a mostrar o quão miserável você é e o quanto você depende de Cristo para viver. Se é uma igreja que está fomentando os seus sonhos individuais, a sua prosperidade pessoal, ou manifestando que você corra atrás dos seus desejos, troque de igreja agora. Você vai se tornar um apóstata. E Deus não suporta a apostasia. Voltem para a Escritura. Peçam perdão a Deus. Peça para que Deus renove a sua fé, que te transforme do começo a fim. Clame a Deus para que o Espírito Santo corrija e te dê discernimento diariamente sobre aquilo que tem alimentado a sua vida com Deus. Não caminhemos distante da verdade revelada do Evangelho. E não se cale diante de filhos que foram salvos, crentes e que estão se apostatando. Não façam isso. Gostou do meu canal? Então se inscreve aqui e me ajude a compartilhar e a multiplicar essa mensagem.